Boa noite. Estamos iniciando aqui nossa live. Esperando aqui vocês entrarem. Oi, Alexandre. Boa noite. Alexandre sempre nos prestigiando. Só ajeitar aqui o celular. Bem, Espero... vamos, Miriam, vamos começando aí, né? Nossa convidada, a gente chamar a convidada, vamos falar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, falar um pouco do que é ali, que as pessoas, né, que estão entrando aí, que são novas, né? Acho que é importante nós começarmos com isso aí. Você quer iniciar? Vamos lá. Eu sou Miriam Lustosa, casada com o Eduardo. Nós estamos juntos há 18 anos, temos 4 filhos, 2 dentro do espectro autista. E nós sempre, toda semana nós estamos fazendo live. Semana passada nós não fizemos porque nós participamos de um evento, uma iniciativa de impacto positivo. Várias iniciativas, na verdade, nós ficamos entre as 8, né? Eram 40, né, que se candidataram em todo o Brasil, nós ficamos entre as 8 e nós éramos as únicas que estavam falando sobre, a única que estava falando sobre inclusão de pessoas com deficiência. E foi exatamente no dia de luta pela pessoa com deficiência. Então nós ficamos muito orgulhosos de estar participando desse evento. Tá bom? Fala um pouquinho. Nessa semana também nós tínhamos nos programado para fazer uma atividade na instituição que nós apoiamos, que é a Likens apoia, que é a Associação Espaço do Autista. Então nós promovemos uma primeira roda de conversa da associação e um bazar, que foi ótima oportunidade, né, de estar lá com as pessoas, falando sobre o autismo, falando sobre a inclusão, 2 temas bem importantes. E nós gostaríamos aqui de, né, porque foi realmente o nosso primeiro evento lá na associação e nós ficamos muito felizes com o resultado do evento. E a gente queria fazer esses agradecimentos. Primeiro, agradecer aí aos convidados, né, que tivemos a oportunidade de participar lá conosco na roda de conversa. E a Miriam queria falar também de alguns apoiadores aí que nos apoiaram nessa roda de conversa. Pronto, vamos lá. Eu quero agradecer primeiramente a Vivre, moda feminina e acessórios, a Selene Mega Diet, a Vida BR, ao Veleiro, peixes e derivados. Também, deixa eu ver se eu esqueci alguém, ao Instituto Filipe Melo Martins. Então foram esses nossos apoiadores, com brindes, com coffee break. Então foi muito bom. Totem, né? O totem também de álcool gel. A gente só reforça que a nossa rede do bem aí se conectando sempre. Isso vale muito, muito a pena. A nossa convidada está tentando aqui se conectar. Eu vou chamá-la novamente. Só um minutinho. Vocês estão nos ouvindo bem? E ouvindo também as crianças ali fora? Hoje estão alguns chorando ali fora. A Maria do Carmo está só tentando entrar. Ela vai entrar pelo Instagram, Empoderamento. Ah, tá aí nossa convidada. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Olha aí. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, amor. Boa noite. Que a conexão de vocês. Pronto, a conexão de vocês estava caindo, mas ok, né? Foi que ligaram aqui, né? Bem na hora da live ligam. Certo. Acontece essas coisas quando a gente esquece. Acontece, tá beleza. Maria do Carmo, a gente até apresentou aqui, estava até agradecendo o nosso evento que nós fizemos semana passada, no sábado, né? Que foi o Bazar na Associação que nós apoiamos, né? A Likens apoia. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a Likens, contar um pouquinho aqui da nossa... É tão bom ouvir vocês.
Eu vou falar rapidinho para a gente ir logo para o nosso bate-papo aí, que eu acho que é o principal mesmo do dia de hoje. Mas a Liquens, ela surgiu através da nossa uma proposta que surgiu através de uma ação beneficente que nós fizemos ano passado com a Virgínia, ajudamos, apoiamos para melhorar a vida de uma família, né, de uma família que tem um autismo severo adulto. E nós nos propomos que nesse ano nós iríamos ser protagonistas não só da causa do autismo, mas da inclusão. E aí nós criamos a Liquens, e o objetivo da Liquens é realmente apresentar as potencialidades das pessoas com deficiência e tentar empoderar essas pessoas e essas famílias, conscientizar sobre a causa da inclusão e através do quê? Da comercialização dos produtos desenvolvidos por as pessoas com deficiências ou seus familiares. E aí, esses produtos comercializados através da Liquens, parte da renda nós destinamos a uma instituição que naquele momento está sendo beneficiada. No momento, a gente está ajudando a Associação Beneficente Espaço do Autista, né? Que cuida de autistas adultos severos. Então, esse é o nosso propósito, né? Transformar essas vidas e ajudar na inclusão e na conscientização, né? A gente sempre traz essa questão para que as pessoas entendam um pouco melhor o que é que a gente estamos nos propondo a fazer, né? Acho que é isso, né, Miriam? É isso mesmo. A live é uma forma também da gente incluir, informar, conscientizar. Por isso que a gente sempre está trazendo tanto as pessoas com deficiência, quanto seus familiares, quanto profissionais. Então, toda semana é uma novidade, é um assunto novo, são pessoas diferentes e sempre a gente sai com o coraçãozinho assim, né? Super pulsando, brilho no olho, feliz, né? Saímos felizes aqui, que a gente sempre está alcançando o maior número de pessoas e aprendendo mais, né? A gente também está aqui para aprender com você, viu, Maria do Carmo? Nós que estamos aqui, é uma alegria imensa. Olha o Regis, meu irmão, aí entrando. Regis. Coisa boa. Não esqueço nunca do pingo do café, viu, Regis? Ele sabe muito bem o que eu te conto, Maria do Carmo, que é o pingo do café. Tá certo. Eu não esqueço, né? O Regis é irmão da Maria do Carmo e está nos dando esse prazer de estar aqui conosco. A Renatinha também aí com a gente, ó. Renatinha, um beijo pra você. A minha mãezinha também entrou aí. Socorro é minha mãe, ó. Socorro Lustosa é minha mãe. Beijo, minha mãe tá lá na serra. Vamos deixar para mandar beijo pro pessoal no final e vamos conversar com a Maria para compartilhar muita coisa interessante. Vamos mandar beijo para todo mundo, né? Vai ficar igual. Tá bom. É isso mesmo. Vamos lá, Maria do Carmo. Eu ia pedir primeiro para você se apresentar, contar um pouquinho aí da sua história, sua vida, né? Sua história de vida. Mas começar se apresentando e aí a gente vai entrar depois nos assuntos, né? Na questão do diagnóstico, enfim, aí a gente vai na sequência fazendo as perguntas aí para você ir colocando da melhor forma aí para a gente aprender um pouquinho hoje sobre essa questão que a gente vai tratar, né? Perfeito, perfeito. Primeiro, santa noite a todos. É uma alegria estar aqui, recebendo esse convite de vocês, né? Miriam e Eduardo. Eu estou muito feliz, porque os conhecia, já tinha, como eu falei com a Miriam, já tinha visto vocês em outras lives e tinha achado curioso o nome Liquens, né? E assim, realmente achado bacana, diferente o nome, e tinha a intenção de saber por quê, né, esse nome. Aí, então, também eu assisti a live de vocês com a Renatinha, né, muito querida, prima do Ocelo, meu esposo. E aí, realmente, começou essa nossa ligação bacana aqui em prol da causa, né, das pessoas com deficiência. Então, eu agradeço enormemente esse convite de coração. Tá? Me apresentar, assim, eu sou Maria do Carmo, né? E minha primeira qualificação é ser esposa e mãe. Penso que esse é o meu melhor título, esposa e mãe.
esposa do Ocelo e mãe do Pedrinho e do João Paulo e de outros tantos que Deus puder enviar. É isso Coisa mesmo. boa. Olha, Não se espelhe na Miriam, é a não. meta, viu, Maria? Isso, né? 4. Pois é, mas eu quero me espelhar, assim, quero me espelhar. Que Deus Ah, mas mande é bom quando ele demais. quiser. Que Deus mande quando ele quiser. É, E faço parte da causa da síndrome de Down, em virtude do meu primeiro filho, Pedro, que nasceu com a trissomia do cromossomo 21. E também faço parte de um projeto que se chama Sorrindo para a Vida. É um projeto também que, através da mensagem do livro Sorrindo para a Vida, esses 2 livros que já foram lançados, nós contamos a história dos nossos próprios filhos. Eu soube que vocês já leram esse livro, né? o menorzinho, acho que foi o primeiro, que agora ele tá É, o grosso. primeiro volume, Pensou aí. Então, O volume aí tá... Ou seja, tem muita história para inspirar aí para nós aprendermos, né? Vamos ler o segundo. temos as histórias do livro Sorrindo para a Vida. E através desse livro, nós também buscamos atingir outras famílias que passam pela mesma situação que a nossa. E buscamos descortinar novos horizontes nessa descoberta aí de receber um filho com deficiência. E faço parte também do movimento Provida, sou uma defensora mesmo ferrenha da vida em todas as suas formas, porque a vida não tem defeito. E sou contrária a todas as formas de aborto, porque o aborto, ele é sempre um crime, não existe aceitar o aborto em determinada situação. Não. Quem aceita o aborto em determinada situação é abortista. Com todo respeito, falo isso. Então, realmente, defendemos a vida em quaisquer situações, sem relativismos. Porque, como cristãos, precisamos ser radicais. Então, a radicalidade que o Evangelho nos propõe. Então, sou também essa ardorosa defensora do movimento Provida. E faço parte da comunidade católica Face de Cristo, da qual não sou consagrada, mas sou membro da comunidade. Então, enfim, na qualificação profissional, sou analista da Justiça Federal e trabalho com os processos da área de saúde, né? Então, enfim, isso é um pouco de quem eu sou para a gente poder... Muita coisa, viu, marido Carlos? Não, são poucas coisas. Assim, na realidade, Santa Terezinha, né? Eu me inspiro muito nela e amanhã é o dia dela, por isso que hoje eu estou me lembrando demais de Santa Terezinha. Ela dizia que queria ser tudo, né? Ela queria ser tudo, ela queria ser missionária, ela queria ser Marte, ela queria ser tudo. Mas ela disse só uma coisa: no coração da igreja serei o amor. Então, assim, se a gente for o amor, independente do que a gente seja, já seremos o tudo, né? Que é o amor. Né? Bom, então... Muita coisa. É bastante coisa. Estamos aí para ouvi-los também, o que vocês querem que a gente inicie a nossa conversa, esse nosso bate-papo. Pronto. A gente podia conversar um pouquinho, Maria do Carmo, até sobre a questão do diagnóstico do Pedrinho, né? O seu também é um Pedrinho, o nosso aqui também é um Pedrinho. Isso. Né? Os Pedrinhos aí, que aprontam bastante com a gente. Nosso Pedrinho aqui é o mais danado de todos. É mesmo? Pois é. O Pedrinho tá assistindo aqui. O meu Pedrinho com a minha filhada aí, a Lísia, o Ocelo, meu esposa, o João Paulo, estão todos assistindo aqui a gente. Olha, eu nunca imaginei ter um filho com síndrome de Down. Realmente. Eu nunca imaginei me inserir neste mundo da pessoa com deficiência. E se me perguntassem há um tempo atrás se eu escolheria ter um filho com deficiência, eu vou lhe ser bem sincera, eu não escolheria, tá? Assim, mas Deus ele escolheu, né? Certo, assim, eu não escolheria, talvez por não conhecer, pelo desconhecimento, pela própria, assim, pelo próprio medo, pelo receio do que seria, e assim,
Mas é bom a gente viver nesta vida sabendo que as nossas escolhas, muitas delas fazem parte da nossa escolha mesmo, pessoal, e isso direciona muito dos caminhos que nós vamos seguir, mas grande parte da nossa vida, as escolhas são divinas, ele escolhe os caminhos que a gente quer perseguir. Então, penso que Deus me preparou para isso, e realmente o primeiro filho veio com síndrome de Down. E somente descobrimos após o nascimento. Porque o Pedrinho, ele apresentava os olhinhos puxados e os olhinhos puxados muito parecido com o meu esposo tem os olhinhos puxados, então ficou nesse negócio. Ele é parecido com o esposo, ele é parecido com o pai, a cara do pai ficou nisso. Houve aquela suspeita inicial, a suspeita, mas a gente estava tão apaixonado, tão encantado com o primeiro filho, e aí a gente nem assim percebeu algo a mais nele. E foi quando ele quase perto de completar 3 meses de vida, ele apresentou umas convulsões, ele estava já com o pescocinho um pouco molinho, a gente percebendo ele dificuldade de sugar e tudo mais, a mama, né, e tal, e percebia. Mas aí ele apresentou essas convulsões focais no bracinho, movimentos assim no braço, e foi quando fomos ao neuropediatra, e ao sentarmos lá, o neuropediatra, assim que nós sentamos na cadeira dele, ele disse, você já tem o diagnóstico de síndrome de Down dele? E aí a gente ficou assim. Mais direto impossível, né? Aquela coisa bem sutil, né? Bem sensível ele. Como assim? Como assim? E meu esposo médico, né? Assim, e mais assim, realmente na medicina acaba que não se estudando muito a questão das deficiências, né? Tem umas alterações, a disciplina de genética e tal, mas assim, fica muito na superficialidade, né? Robertinha tá aí. Então, a gente acabou que teve um susto, mas ali, a partir daquele momento, nós arregaçamos as mangas e vamos entender o que é a síndrome de Down, porque nós saímos de lá sem qualquer direcionamento. Mesmo. E nós procuramos. Então, vamos nos direcionar e entender o que nós podemos fazer. Então, foi assim que começou a nossa luta do que fazer. E aí fomos conhecendo as pessoas, realmente a gente acaba que ligando para outras mães, né? Vai nessa procura do corpo a corpo ali, procurando ver o que é que outras mães que passam pela mesma situação que a gente, aí vai atrás. E é muito bom receber essas palavras, esses incentivos de outras pessoas que já estão um pouquinho mais à frente que a gente. E então, nessa luta, conhecemos também a associação, né, Fortaleza Down. E aí a gente vai encontrando outras instituições que ficam sendo referências para nós. E depois surgiu também um grupo de estudos para estudar e se aprofundar mais na síndrome de Down, que seria o grupo Geração Down. Aí começam os estudos. Olha, eu quero estudar a síndrome de Down, conhecer mais o que é a síndrome de Down. Então vão criando elos, vão criando situações que fazem a gente a gente mergulhar um pouco mais nessa causa, né? Então, assim, surgiu essa questão de diagnóstico, e aí foi no ano de 2012. Pedrinho nasceu em 2012. E começa, vou para que terapias? Quais terapias começar? Aí entra no mundo novo de fisioterapia. Foi muito parecido com o nosso aqui também. Quando a gente soube, a gente não tinha um amigo próximo para conversar sobre isso, a gente não tinha nenhuma história assim que a gente pudesse, né? Aquela pessoa ali para nos ajudar e tudo, a gente ficou meio perdido, né? E isso foi mais ou menos assim, quando a médica disse, a gente ficou assustado, porque não entendia aquele mundo, mas ao mesmo tempo... Vamos tentar trazer a melhor qualidade de vida e buscar o que vamos fazer de terapia por ele, ler, estudar e fazer curso, enfim, né? A realidade bem parecida com a de vocês aí, porque pra gente também, nós fomos bem, eu digo assim, também tranquilos. Vimos alguns atrasos,
nada demais, aí, mas alguns marcos ficaram para trás e aí aquilo começou a mexer conosco. Eles iam completar 2 anos, né? São os nossos 1 ano e 11 meses, né? Então, aí naquele momento, levou a pediatra, o Pedrinho chorando muito, irritado. A pediatra chamou ele algumas vezes, ele não atendeu. Ela, olha, acho que ele deve vocês procurarem um neuro. Ela já devia ter percebido mas ela momento, não quis. Mas ela quis, não vou comentar, porque eu vou esperar, né, que o neuro fale alguma coisa, vai passar os exames e tudo. Só que o autismo não tem um exame que vai dizer aquela criança autista. Tá? O diagnóstico é clínico, né? Mas você faz todo para ver a questão auditiva, você faz né, toda aquela os exames. Na verdade, só para descartar, né? Outras coisas, possibilidades. E aí a gente também foi à luta. Claro que você sofre, fica preocupado com o futuro, mas a gente decidiu, não, a gente tem que viver um dia de cada vez. Vamos devagarzinho aqui, conquistando, devagarzinho, cada marcozinho a mais feliz, cada palavrinha nova, cada né, situação, comportamento adquirido que eles vão adquirindo com o tempo e tudo. Então, cada dia é uma conquista, né? É uma comemoração. É diferente da criança típica que vai ali e você passa direto, nem percebe, né? Direito porque é tão... É verdade. Né? E no autismo, não. Eu digo que você aprende a valorizar as pequenas conquistas, né? Quando você... Ai, como? Você muda o seu mindset, né? Aquele sonho, meu filho vai ser médico, sei lá, qualquer coisa, jogador, juiz. Você quer que seu filho troque um carinho, que ele olhe para você. São outros... Que ele tenha autonomia, né? Que ele as atividades da vida diária, né? Então, é verdade. Os parâmetros vão mudando, né? Os conceitos vão mudando daquilo que a gente acredita, mas assim, é curioso como esse novo mundo ao qual se descortina, aqui eu falo muito para as mães que receberam o diagnóstico agora, assim, é realmente um mundo novo, porque, assim, no caso da síndrome de Down, quando você já consegue descobrir através do exame de cariótipo, e às vezes algumas mulheres também na gravidez, né, pela amniocentese, mas até, eu que sou defensora da vida, até nem indico muito essa questão da amniocentese, porque existe um risco para o bebê, né, um risco de abortamento. Então, aquelas mães que têm suspeita na gravidez, assim, se puderem realmente evitar fazer a amniocentese, é melhor evitar, de fato. Porque, assim, a não ser que, salvo exista alguma alteração muito forte mesmo, que possa ser corrigida intraútero, né? Mas, em regra, na síndrome de Down, após o nascimento é que, de fato, é descoberto. Então, assim, esse mundo novo se descortina em regra após o nascimento, né? Então, a gente vai para aquelas terapias todas. E, assim, no caso da síndrome de Down também, tem uma particularidade muito relevante que é a cardiopatia, porque 50% deles nascem com uma cardiopatia. E assim, muitas das mães passam por muitas mães e pais passam por essa aflição de descobrir que o filho tem uma cardiopatia grave, que precisa ser operado, que precisa passar por uma cirurgia delicada. Então, assim, já é um momento difícil. Então, assim, já se tem um diagnóstico de uma síndrome. Aí depois tem um diagnóstico de uma cardiopatia. No meu caso, teve um diagnóstico de uma cardiopatia, teve um diagnóstico de uma epilepsia benigna na infância. E assim, e aí vai... O que é que mais aparece, meu Deus? O que é que mais vai aparecer? Né? Difícil, mas, né? assim... cabe a nós, assim, ter calma e discernimento e pedir a Deus, assim, que a gente vá percebendo e entendendo o que é que ele necessita naquele momento, né? No caso, meu filho tinha dificuldade de amamentação, então vamos para fono, vamos para, né, a dificuldade na alimentação, vamos para fono, dificuldade na questão física, né? Então vamos para fisioterapia, né? E depois a dificuldade das atividades da vida diária, então vamos para uma terapia ocupacional. Então as necessidades elas vão surgindo à medida que a criança vai crescendo
e se desenvolvendo. No nosso caso, e aqui a gente já pula um pouquinho, sai do diagnóstico, né, de quem é o Pedro, e já sai assim um pouquinho já o Pedro é a síndrome de Down, e hoje a gente chama, né, pela nomenclatura mais moderna, a gente chama de T21, né, pela trissomia do cromossomo 21, porque ficava muito aquela questão, Down, né, uma coisa como se fosse baixa, né, uma coisa, ficava mais, nada a ver com isso, era por causa do John London Down, que descobriu a situação clínica na síndrome de Down. Então, era por causa dele que surgiu isso. Mas aí a nomenclatura mais moderna hoje é T21, né? Mesmo pela trissomia do cromossomo 21, ou seja, um cromossomo a mais, né? No par do 21. Então, nós, depois dessa descoberta, logo em 2013 veio um novo filho pra gente. E aí a melhor terapia que pode ter um irmãozinho. Então, é verdade, né? Uma companhia. Aqueles pais que têm receio de outro filho e tal, não tenham medo, porque eu acho que a melhor terapia para a sua criança é um outro irmão. Né? Vocês têm essa experiência disso, boa, né? Não, os nossos aqui, quando eles eram menorzinhos, assim, nessa faixa de 2 anos, eles não brincavam entre eles, e nem brigavam. E a gente ficava com aquela angústia, meu Deus, será que eles não se percebem? Isso naquela época a gente ainda nem sabia que eles eram autistas. Pra gente aquilo ali, por que esses meninos não brincam juntos? Será que é porque eles já passam o dia olhando um pro outro? Então, assim, pra gente aquele, né, tudo era novo. E aí, quando hoje, que eles brigam pelo brinquedo, que eles já se percebem, que eles querem o cabelo, às vezes querem a mesma comida, assim, né? Um tá comendo uma coisa e o outro quer. Vai lá e troca a lancheira. O Pedro, todo dia que vai pra terapia, leva a lancheirinha dele e dela, mas ele vai roubar a dela, da irmã, entendeu? Olha só. Coração, porque pra gente eles, essa interação deles já é um grande presente de Deus na nossa vida. Que com certeza. E quando eles brincam também com mais velho, com de 11 anos, quando eles brincam de 20, né, 21, então... Agora só. É animado demais, então a gente fica muito feliz. Quando ele inventa e faz o quarto da irmã de 21 e vai lá pra caminha dela lá assistindo as lives de música, querendo escutar música, ele fica lá. A perninha dormindo, né? Mas aquela questão, ele procurou a irmã, então já é um prêmio pra gente. Com certeza, com certeza. Só as evoluções, né? O Alisson tá perguntando aí o que é o T21. Alisson, o T21 é trissomia do cromossomo 21. Ou seja, no cromossomo 21, cada cromossomo é formado por par, né? Cada cromossomo, o par do 21. Cada cromossomo é para ter para ter um par, né? Cada cromossomo é formado por pares. Então, no 21, quando ocorre a síndrome de Down, são 3 cromossomos, ou seja, ao invés de ser o par do cromossomo 21, são 3. Surge um cromossomo a mais, talvez na divisão celular, é o que se entende realmente. Então, na divisão celular surgiu um cromossomo a mais. Então, por isso que é o T21, tá, Alisson? Ele estava perguntando aí. E assim, aí vem depois a questão... Diga, Miriam, pode falar. Comentar que uma amiga nossa, a gente conheceu até esse final de semana, ela entrou aí na live também, e ela tem um autista que ele hoje tem 23, se eu não me engano. E ela comentando exatamente isso, o nome dele é Bruno, o nome dela é Mariana, e ela comentando como antigamente que não existia esse conhecimento. Esses acessos, né? Essas facilidades de você buscar informação. Tá aqui a gente conversando, trocando, né? Nossas experiências. É verdade. Então, hoje, essa questão da informática, né, da internet, como isso também tem o seu lado positivo, né? Porque hoje a gente consegue trazer uma informação uma coisa rápida e que as pessoas têm acesso fácil, né? Então, tem esse lado positivo. E ela dizendo que há 20 anos atrás, você tinha que buscar fora, em outro estado, ela é cearense, foi fora. Mas como era difícil, né? Tanto para quem... síndrome de Down, quanto para os autistas também, né? Isso, exato. E assim,
cada momento da nossa vida a gente vai vivendo uma experiência nova. Depois que essa parte inicial de diagnóstico, de terapias, aí vem a questão do início da vida escolar, né? Então, assim, é um outro desafio muito grande, assim, assim, quando a gente vai levar o nosso filho para a escola já é desafiador, e levar um filho com deficiência para a escola é mais desafiador ainda. Então, no caso do Pedrinho, tinha um desafio bem grande também, a Ticiana, que está aí acompanhando a gente, a psicóloga dele, que tem muita gratidão, que acompanha tudo da vida dele. A Tici nos apoiou, então, assim, tinha dificuldade de... o Pedrinho não andava, então, assim, ficava naquela questão, como é que vai ser a vida escolar dele, precisando de apoio, precisando de ajuda, porque ele demorou bastante a andar, andou só com 3 anos, então tinha esse aspecto também na vida escolar dele. Mas aí vamos lá, entra na escola, surge aquelas dificuldades iniciais, mas as escolas atualmente, graças a Deus, estão mais realmente assim abertas para a questão da inclusão, não assim assim tanto pela legislação como pela própria necessidade de a sociedade a sociedade também se enriquecer com os nossos filhos, porque é uma troca de experiências maravilhosas, né? Tanto para os nossos filhos como para aqueles que conviverem com eles. Então, assim, as escolas, graças a Deus, têm evoluído bastante nisso. Então, assim, depois da vida escolar do Pedrinho, aí entra o projeto Sorrindo para a Vida, em 2015, que a gente lança o primeiro livro, e que foi maravilhoso realmente essa aceitação de mais de 3 mil exemplares vendidos logo no começo. Então, foi bem bacana impactar a vida das pessoas contando a nossa própria história, né? O Eduardo está dizendo que você lê o livro é choro do começo ao fim, mas... viu? A gente indica muito, viu, pessoal? Porque o livro é emocionante, né? Assim, quando, a verdade quando o Júnior nos deu, foi exatamente quando a gente soube o diagnóstico, entendeu? Então, aquele livro foi assim... Tava ainda para nós, ainda tinha uma carga emocional ainda maior, tem um significado verdade. ainda maior, né? De ouvir essas histórias. Isso, eu quero vou falar com você amanhã para eu comprar o segundo volume. Pois é, quem desejar comprar o nosso livro Sorrindo para a Vida nosso Instagram, livro Sorrindo para a Vida. Nós temos a venda online e tal, é muito bacana, assim, para aqueles que estão se iniciando nessa nova jornada. E aí depois, em 2016 também, aí eu tô contando assim um pouquinho o que é essa primeira fase, né? O que é o Pedro e a síndrome de Down, né? Como foi isso, né? O Pedro e a síndrome de Down. Eu estava dizendo para a Miriam que eu gosto de dividir as lives em alguns assuntos, né? Então essa parte inicial é o Pedro e a síndrome de Down, e o conhecimento Em 2016, a gente iniciou uma pós-graduação em síndrome de Down também. Fizemos aqui com a nossa querida Emília Gama, pelo IEPSIS. Então, assim, foi muito bacana. Conheci pessoas maravilhosas. A Tice, já conhecia desde quando eu era criança, mas se aproximou mais a Tice, a Roberta, a Luísa. Então, assim, foram pessoas maravilhosas que a gente se juntou e de repente, querendo estudar e conhecer mais síndrome de Down, aprendendo com outras mães tão bacanas como a Jo, a Antônia, né? A Mareni, a Jenny. E aí a gente surgiu depois, em 2017, a necessidade de dar andamento a esse trabalho dessas mães, e surgiu o grupo Empoderamento Down. Hoje, esse nosso grupo é um grupo realmente de estudos da síndrome de Down e de projetos para melhorias da qualidade de vida das pessoas com síndrome de Down. Aqui, né, em nossa cidade, temos algumas pessoas também de outros estados no grupo. Então, assim, não é fácil a gente levar, vocês fazem parte disso, não é fácil a gente levar adiante. Muitas famílias vêm, nos procuram e vão atrás da gente, e estão com a gente nessa batalha, mas não é fácil. Se eu pudesse, queria segurar na mão de cada um e dizer, vamos juntos seguir. Mas são muitas demandas, de fato, né, para a gente seguir. Maria, a Carolzinha está dizendo aí, a Helena está perguntando aqui se eu estou entendendo que se nós temos filhos com síndrome de Down,
Não, né? eles, Na eles verdade, a gente tem 4 filhos, só para dizer, e aí os 2 últimos são gêmeos e eles são autistas. Hoje eles estão com 5 anos, e aí eles tiveram um diagnóstico com 1 ano e 11 meses, né? e assim, só para entender um pouquinho, até para as outras pessoas que entraram depois do início da live, né? Ali, quem tem um projeto voltado para as pessoas com deficiência. Por isso mesmo, até o convite que eu fiz para a Maria do Carmo, para a gente se conhecer melhor e para vocês também conhecerem o nosso projeto, que nós contamos as histórias, narramos as histórias das pessoas com deficiência e suas famílias, e nós comercializamos produtos feitos por essas famílias e pelas pessoas com deficiência. A gente quer mostrar exatamente o potencial dessas pessoas, que elas podem mais, que elas podem ser inseridas na sociedade. Muitas mães não conseguem trabalhar formalmente, acabam trabalhando em casa, fazendo coisas artesanais e tudo. Então, o nosso projeto é ajudar essas mães, né? Essas mães e as próprias pessoas com deficiência. Agora mesmo, no nosso bazar, nós convidamos um amigo nosso, o Dudu, eu acho que ele até entrou aí. Ele é um adulto, 21, né, amor? 21 anos, adolescente adulto, né? Já tá adulto aí. Eu conheci o Dudu na palestra uma vez. Exato, o Dudu é fantástico. O Dudu Fantástico. foi na roda de conversa, ele hoje é palestrante, já está no mercado de trabalho, está fazendo faculdade, né? Ele é Asperger. Então a gente vai procurando inserir... Valorizar essas pessoas, né? Olha, eu digo que vocês conhecem aí, que tá aí com a gente, que foi a pessoa que fez a pergunta, a Melina. Ela é pintora, faz uns quadros belíssimos, viu? Eu acho que ela vai adorar vender esses quadros aí com vocês também, viu, Melina? Essa amanhã eu me procuro. E outro ponto, já que você falou nisso, aconteceu, a pessoa que, vamos dizer, que plantou essa semente, né, para a gente fazer a Líquens, pensar na Líquens, foi o Júlio, né? O Júlio é a Efigênia, né? A Efigênia é mãe do Júlio. O Júlio também é um adulto, hoje acho que com 25 anos, e ele é um autista severo, né? Então, assim, só que o Júlio, que acalma ele, é a pintura. Então, olha só. O Júlio, ele hoje faz alguns quadros já, né? Ele faz abstratos, e a gente também está comercializando esses quadros feitos pelo Júlio, né, na Líquens. Então, assim, olha aí, Melina, um precedente aí para você, Melina. A Carol tá dizendo também, a Carol e a Melina, elas têm uma parceria bem bacana, viu? A Carol tá dizendo aí que ela também pinta muito bem. Vocês já têm aí 2 fornecedoras aí para vocês, viu? Na verdade, o que a gente quer é mostrar o potencial das pessoas, né? Incluir elas realmente na sociedade pelas habilidades que ela tem, né? Isso é o que eu acho que é o mais importante, é incluir tanto através da informação quanto mostrando a capacidade que essas pessoas têm, né? Que elas conseguem desenvolver atividades, sim, não, a deficiência não as limita, né? Enfim, como o Dudu fala muito, o Dudu, ele diz que ele tem um sonho dele, ele só muda a trajetória. Se tiver algum problema, ele muda a trajetória e continua sonhando. Ele não deixa de sonhar. É verdade. Nós acreditamos nisso. E por falar em sonhos, né, eu acho que a gente pode caminhar já um pouquinho mais para frente, né? Dos projetos, né? Das parcerias, né? E depois a gente falar um pouco dos nossos sonhos, né? Né, Miriam? A gente tem também assim uns projetos bacanas, assim, umas parcerias muito bacanas com a Secretaria de Saúde Municipal e na pessoa da doutora Ana Maria Cavalcante, doutora Gerli, doutora Ivanília. Elas encabeçaram um projeto com a gente que chama Fórum Permanente de Síndrome de Down e que iniciou no ano de 2019. E através nesse Fórum Permanente, aí com uma grande força aí da Vanessa, que está no nosso grupo também, a gente tem iniciado um trabalho de notificação dos nascimentos das pessoas com síndrome de Down, para que, a partir dos números, dos dados das pessoas da quantidade de pessoas com síndrome de Down, possam existir mais políticas públicas voltadas para essas pessoas. Eu sei que também no autismo, né, vocês também tem também projetos e organizações magníficas, e a gente se espelha muito na organização
das famílias com TEA também, né? Porque a gente vê o trabalho que é bem desenvolvido. Tem uns trabalhos muito interessantes hoje aqui, né? Que é voltados para tanto para atividade física, quanto para encontro, rodas de conversa, seminários, né? As associações de pais são tem algumas associações bem organizadas, hoje até com 300 famílias, até mais. Então, Verdade. Isso ajuda muito, né? No início, né? Principalmente, né? Onde você está ali meio perdido e você consegue ter esse apoio, né? Com informação, com orientação. É muito importante, né? Para o início de uma caminhada e para o longo dessa caminhada, né? Porque quem tem um filho com deficiência vai ter esse filho, né? Durante a vida inteira, né? Então, você vai sempre estar precisando. Vai crescer, né? Ele vai crescer. Isso, exatamente. Fala muito isso. Hoje a criança é mais fácil de lidar ali, tudo, mas eles vão ficar jovens, vão virar adultos. E a gente tem que preparar-los para essa vida, né? Por isso mesmo essa associação que a gente apoia, que a gente se sensibilizou muito, por lá serem jovens adultos e são severos, boa parte deles são severos. E muitos, por exemplo, o próprio Júlio, ele chegou a falar, quando ele tinha um pouquinho mais de condições, quando ele era mais novinho e tal, ele chegou a ser alfabetizado. Mas os problemas da vida, as dificuldades financeiras que a mãe dele enfrentou e tudo, ele parou de fazer as terapias e hoje ele fala muito pouco. Só quem entende, assim, é ela. Entendeu? Mas por quê? Porque ela não teve oportunidades, as políticas públicas ali, ela não briga para levar ele para terapia. E aí elas criaram essa associação pensando muito neles, né? São 20 famílias hoje lá, essa associação que nós ajudamos, né? Que é a lei que eles apoiam. Né? Então, é muito mais pensando nisso. O que é que vai ser dessas crianças jovens, né? Quando eles chegarem na vida adulta? A gente também tem que pensar nisso, que hoje eles ficam muito à margem, né? Não existe Pois é, daí a necessidade de a gente fazer parcerias com instituições, com associações assim que abraçam a mesma causa. A gente também apoia muito a PAI, né? Assim, a Associação Existir, que também é coordenada por uma das nossas grandes amigas lá do empoderamento, da Débora. Então, assim, daí a necessidade de a gente se juntar, porque quando a gente se junta, a gente se torna mais forte, mais fortalecido. É verdade. Ganha corpo, né? Ganha corpo. Eu penso muito nisso. Exatamente. E assim, e dar conhecimento a essas famílias. Isso é muito importante. Por isso o nome é empoderamento. Empoderar essas famílias, fazê-las conhecer que existem diretrizes específicas de atenção à saúde da pessoa com síndrome de Down. E assim, fazer com que elas entrem em sites específicos, como, por exemplo, o Movimento Down, Singularidade Down, Ativa 21, várias instituições fortes que trazem conhecimento para a gente entender e aplicar e se empoderar e melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, das nossas famílias, né? Então, assim, a gente depois já tem a questão da primeira parte de diagnóstico, segunda parte de projetos, parcerias, e aí eu acho que também a gente já caminha por uma terceira parte, que é a questão dos sonhos, né, minha amiga? O que é que a gente sonha, o que é que a gente acredita para os nossos filhos, né? Assim, como é que é o sonho de vocês da Likens? Como é que vocês... Não é? Tantos sonhos, né? Tantas coisas que a gente quer realizar, mas eu acho que a gente já está dando um passinho de cada vez, passinhos fortes. E eu acho que esse ano, apesar da pandemia, apesar das tristezas de tantas mortes... Na verdade, nós queremos criar, o nosso sonho é que a gente, assim, vamos dizer, o principal com a Likens, é que a gente realmente consiga criar essa rede e mostrar o potencial, né? Vamos dizer assim, ampliar essa rede dessas pessoas com deficiência, né? E mostrar esses potenciais, né? Porque, assim, quando a gente está fazendo isso, a gente está empoderando essas pessoas e as famílias, a gente está trazendo dignidade,
e principalmente de uma certa forma conscientizando a nossa sociedade, incluindo essas pessoas na sociedade, que elas deixem de ser reconhecidas como pessoas com deficiência, mas com pessoas com talento e habilidades, né? É verdade. Por uma condição que a vida impôs, ou por uma mudança genética, enfim, por uma perda de um membro, né, no corpo, alguma coisa, ela passe a ser ali marginalizada. Ela não deixa de ser uma pessoa, ela não deixa de ter sonhos. Né? Nossos filhos aqui, eles não são verbais, né? Eles não falam ainda, muito pouco. Né? Mas assim, hoje eu vou dizer assim, o que eu sonho para os meus filhos é que eles se comuniquem de uma forma perfeita comigo. Todo dia eu peço que eles falem, mas o principal é que eles se comuniquem, inicialmente, nem que seja de uma forma alternativa, o que vai levar eles a falarem, né? Pensando assim no pessoal. Hoje o que eu sonho é isso, é que meus filhos consigam falar de uma forma, como é que eu vou dizer, de uma forma funcional, né? Funcional. Mas olha, você falando isso aí, eu me lembrei que eu vi uma palestra de um jovem com síndrome de Down, num evento agora recente, coordenado pelo Alex Duarte, e aí indica até esse livro, ó, Como Empoderar as Pessoas com Deficiência, um livro muito bacana, do Alex Duarte, muito legal. E outro livro bacana aqui, ó, o Guia de Abordagem Transdisciplinar, ó, na Síndrome de Down, que foi organizado pela nossa coordenadora da pós, a Emília Gama. Então, e aí eu estava assistindo essa palestra, esse jovem com síndrome de Down, ele também tem uma apraxia de fala muito, muito forte, e ele se comunica muito bem por um aplicativo, né, do computador, assim, ele realmente se comunica muito bem pelo computador. Então, às vezes, a gente espera uma fala e tal, mas às vezes a fala pode vir pelo computador, né? Então, assim... É uma forma alternativa, é isso que eu falo. Então, isso, hoje comunicação alternativa. Hoje a gente está trabalhando aqui com a terapia com PECS, né? Que é uma das formas alternativas de comunicação, né? E o PECS, com certeza, vai levar, se não a falar, mas a se comunicar, que é o que com hoje... certeza. Assim, o sonho para eles é eles conseguirem se comunicar, porque isso vai melhorar muito a questão comportamental, né? Porque às vezes você quer fazer algo, quer transmitir alguma coisa, mas não sabe como, né? Eu imagino. Verdade. Assim, olha, a Suzy está dizendo, a Suzy é muito querida, trabalha comigo, está indicando o filme Pódio para Todos. A Suzy tem uma história também linda de superação. Suzy, a sua história é muito bacana. Então, acho que você tem muito depois a conversar com a gente também. Conhecer a Suzy, vamos... com certeza, viu? A Suzy tem uma história linda. E assim, a Tice perguntou onde é que fica a Líquens. É bom que vocês informem assim direitinho onde é que... Hoje ela só funciona virtualmente mesmo, certo? Hoje a gente está através do nosso... nossa bio, pelo Zap, a gente se comunica. E nós estamos desenvolvendo o nosso site, né? Ele está em desenvolvimento, porque é um negócio que era novo, então a gente preferiu, ao invés de comprar modelos prontos, a gente realmente está com a agência desenvolvendo o nosso site. Então, realmente, hoje a gente vai estar inicialmente no virtual, e hoje a gente apoia a associação. Então, em alguns momentos, a gente vai estar lá nessa associação que nós hoje estamos fazendo um trabalho, que ela fica na rua Júnior Rocha 43, no Luciano Cavalcante. Perto da Casa da Esperança, por ali, perto da Casa da dentro ali. Aí eu, assim, só pontuando mais uma vez a questão do sonho, eu acho que concordo com tudo que o Eduardo disse, e voltando aqui à questão que eu estava comentando sobre a pandemia, né? Que teve, claro, ainda está tendo muitas mortes e tudo, mas para a gente, essa questão da pandemia de ter as pessoas se interessado muito por live, essa questão digital, foi positiva, porque a gente conseguiu conversar muito sobre o que a gente queria de deficiência, estimular as pessoas a terem, né, essa vontade de estar aqui. A gente geralmente faz logo no começo da semana nossas lives, e sempre cada live a gente está agregando mais pessoas à nossa rede do bem, ali, me liga, geralmente no outro dia tem gente me procurando, entra na Líquens, contacta pelo Zap, às vezes é só uma conversa, uma palavra amiga. Nesse instante teve uma pessoa, a Grazi,
acho que é Grazi o nome dela, ela disse que chorou muito. Será que isso é normal, chorar tanto assim? É normal, você às vezes, nem todos reagem da mesma forma. Né? Agora eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Grazi? É normal chorar, mas a gente faz o seguinte, a gente chora de noite, porque de dia a gente arregaça as mangas. Isso eu escutei com o Sudério, nosso coordenador aí do Sorrindo para a Vida, viu? A gente, Então, de dia a gente arregaça as mangas. Aqui, ó, é Mirinha, que é assim, a Mirinha é sempre isso aqui, ó, esse sorriso aqui, ó. O mundo e ela assim, aí eu olho para ela, o meu jeito é rir também, né? Porque a gente pode chorar muito. Tem horas muito difíceis, tem momentos muito desafiadores, tem momentos em que a gente se coloca e diz, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Assim, como é que eu saio dessa situação? O que é que eu faço? Assim, o Pedrinho passou pela terapia ABA, né? Assim, da questão do reforçador, da recompensa, né? Para conseguir melhorar, organizar mais um pouco os comportamentos dele. Eu disse, Pedrinho, você vai fazer isso se eu lhe dou isso se você fizer isso. Então, assim, muito da terapia ABA, eu disse, meu Deus, graças a Deus que existiu a terapia ABA na vida do Pedrinho para poder ajudar a gente a organizar algumas coisas. Então, assim, são momentos muito difíceis, momentos desafiadores mesmo que a gente passa, mas a gente tem que acreditar e perseguir aquilo. Lutar. É isso mesmo. Tem dia que a gente... Olha aí, Miriam. Agora eu tô curioso, porque eu falei aqui o meu sonho, a Miriam, eu acho que compartilha um pouco do que eu disse, talvez tenha alguma coisa dela, mas você não falou o seu, eu tô curioso aqui, esperando. Olha, Santa Terezinha, e eu tô apaixonada por ela, mas amanhã é o dia dela e é o dia do aniversário do meu esposo também, o Ocelo, né? Eu digo que Aí, assim, Santa Terezinha diz, Deus não coloca nos nossos corações desejos irrealizáveis. Ou seja, Ele coloca no coração da gente aquilo que a gente pode realmente realizar. Então, assim, este ano, com a graça de Deus, o Sorrindo para a Vida vai virar uma instituição, vai deixar de ser um projeto Sorrindo para a Vida e vai ser um instituto de apoio e promoção da pessoa com deficiência e sua família. Se Deus quiser, nós seremos uma associação com esse nome, se Deus quiser, e partindo desse... Para sair do livro, já temos uma sede, né? Vai sair do livro, vai ganhar uma sede, está ganhando uma sede, já tem também agora vai virar uma instituição, então é um sonho também já caminhando aí. Se Deus quiser, o Empoderamento da Alma mais na frente também vai virar uma associação que possa apoiar mais ainda as famílias. E, assim, são muitos e muitos sonhos. Eu gostaria muito, assim, gostaria muito de defender a vida de nossas crianças com deficiência, porque eu sei que muitas têm sua vida ceifada no ventre de suas mães. Inclusive, muitos médicos, às vezes, assim, indicam o aborto quando percebe que a criança vai nascer com algum tipo de deficiência, às vezes dizem que deficiências incompatíveis com a vida, como, por exemplo, síndrome de Edwards. Eles dizem que é uma síndrome incompatível com a vida e indicam o aborto. Mas por quê? Por que a nossa criança não tem o direito de nascer como ela é? E ter a sua vida plena do jeito que a plenitude de Deus lhe reservou? Então, assim, é outro sonho de lutar mais, de defender mais ainda a vida de nossas crianças. E assim, Deus vai fazendo e vai mostrando, e que nossos filhos, eu penso, assim, temos inúmeros sonhos para eles, mas de coração, que eu peço que o maior sonho que eu quero, assim, para os meus filhos, é que eles nunca se afastem de Deus. Isso eu realmente é o maior que eu peço para eles, porque se eles tiverem o sustento da graça de Deus, e eu falo isso assim, com muito respeito a todos os demais credos, né, as pessoas que estão nos assistindo, né, se eles realmente, assim, tiverem o sustento da graça de Deus, eles vão ser firmes e buscar tudo mais que for acrescentado para a vida deles, porque de que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria vida, né, e a nossa vida, ela está escondida, né, em Cristo Jesus.
né, e nossa Mãe Maria Santíssima, né? Então, assim, são esses os desejos, né, do coração, e eu acho que talvez a gente já deva caminhar um pouquinho já para a mensagem final, eu não sei como é que tá aí o Faltam tempo. 5 minutinhos aqui. 5 minutinhos. Bom, vai Vai chegar aqui, eu queria já, se vocês me permitirem, assim, fazer uma mensagem final, não sei se vocês querem já falar alguma mensagem final de vocês, se vocês permitirem, assim, eu queria que o Pedrinho encerrasse a live, mas eu queria que vocês derem a mensagem final de vocês e depois eu falo aqui a minha. Nós queremos agradecer a todos que estão assistindo. Sempre é muito importante a presença de vocês aqui, compartilhando com a gente compartilhando nossa vida, abrindo nosso coração. Nós estamos felicíssimos com Maria do Carmo, agradecer demais. Foi muito bom, né? E a gente realmente tem fé que todos que têm filhos com deficiência sejam pessoas felizes, com o coração tranquilo. E Deus sabe, e Deus é maior e sabe o melhor caminho para todos, né? Deus provém. Eu só queria agradecer também. Ai, chegaram aqui, ó. Aí, o Célio tá aqui também, ó. Oi! Bem, parabéns, Saudações! Abraço! Um beijo! Oi. É o João Paulo aqui, viu? Aí, Olha, a gente vai falar a mensagem aqui final para aqui, ó. Eu queria dar uma mensagem final. Eu estava nessas aulas online aqui com os meninos, né? Que a gente agora viu esse negócio de aula online e tudo mais. E teve um dia uma visita de uma veterinária, né? Lá teve uma aula que teve uma veterinária. Já, Pedrinho. E aí, a gente podia as crianças fazerem perguntas, né, para a veterinária. E aí eu pedi, como o Pedrinho gosta muito de Bem TV, aí eu disse, Pedrinho, vamos fazer uma pergunta para ela. Vamos perguntar se o Bem TV consegue voar tão alto como as águias? E aí, ela respondeu que ela respondeu que realmente o Bem TV ele pode voar tão alto como as águias, e eu não sabia disso, e a águia às vezes até tem medo do Bem TV. Então, assim, é curioso isso. Então, assim, medo de quê, Pedrinho? Então, assim, realmente é preciso que a gente acredite que, assim, às vezes a gente pensa que é um simples passarinho e o passarinho tem medo de voar um pouco mais. Mas, assim... Medo de quê? Medo de quê, né, Pedrinho? Não precisa ter medo de nada. Né? E o Océlio queria ler aqui só um trechozinho aqui do que ele colocou no nosso livro aqui, Sorrindo para a Vida. Diga, amor. Porque esse é um trecho de um livro, eu gostei muito desse livro, eu até indico para os pais que têm crianças com deficiência, né? No caso, esse pai tem um filho com síndrome de Down, né? Então é muito semelhante à nossa história. É Rogério Ramos, da editora Quadrante, Cartas que Você Não Lerá. É um livro antigo que esse trecho seja lido, assim, especialmente aí para as mães e aos pais que descobriram agora que tem um filho com deficiência, né? Vai lá, meu. Diz assim, 2 minutinhos, vamos lá, Célio. Levantei os meus olhos ao céu em busca de explicações e senti no fundo da minha carne o frio da noite. Pareceu-me que as estrelas choravam. Lá no íntimo do meu ser, senti como se as correntes que prendiam a minha alegria se quebrassem e uma voz libertadora me dissesse: Bem-aventurados que experimentam a dor no seu coração, porque embora não encontrem consolo, serão purificados e redimidos pela sua dor. Com o amor imenso com que tantas vezes abracei você e seu irmão, abraça e beijam 1 e 1000 vezes mais o seu papai. Valeu, Pedrinho. E viva a família. Deus abençoe. Sagrada Família.
E a gente, e com essa música aqui, linda, e com esse trecho lindo aí de abraços, né? Que vocês esperam tanto e que a gente espera tanto. Queria só cantar essa musiquinha aqui com o Pedrinho. Pega aqui, Pedrinho. Vai lá. O violão, vamos lá. O violão, vá. Vai lá. Ele tá pedindo a tocar violão. Aí, ó. Vai, Pedrinho. Águia Eu sou meu Senhor, dela da tão somente o olhar e Isso. também no coração a aspiração do seu ar.